Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Carolina Borges, estou iniciando hoje a sexta live da Maratona de Lives Enéa Luz, trazendo conhecimento, agregando valor ao seu aprendizado. E hoje nós teremos a participação especial de Marilena Bigoto, que nos trará um tema muito especial. O tema que nós abordaremos hoje será os 4 caminhos para a evolução com o Eneagrama, que inclusive também é tema desse livro, Marilena é autora desse livro, e vai nos prestigiar com sua presença. Para quem não conhece Mari, ela é graduada em psicologia, tem especialização em psicologia clínica, é mestre em filosofia, trabalha com abordagem junguiana e ela aliou o conhecimento profundo do indivíduo na abordagem da psicologia analítica ao trabalho do mesmo nas organizações, trabalhando o desempenho, o potencial e comportamento deste indivíduo nas equipes de trabalho, conciliando com os resultados e a produtividade do mesmo. Então, Mari tem várias palestras e encontros temáticos destinados à capacitação de profissionais. É também certificada no Enneagram Professional Training Program, que é o EPTP, no Brasil, por Ellen Palmer e David Daniels, no Train the Training Program de Ginger Lapid Bodia, certificada de consultores em Enneagramas. Marilena Bigoto também é proprietária da ESETS Treinamento e Desenvolvimento Profissional, Então, sem mais delongas, eu vou convidá-la aqui a ingressar conosco para que a gente possa dar início a esse bate-papo. Para você que está chegando agora, a live está dando início neste momento. Então, você pode utilizar aqui esse aviãozinho e convidar pessoas que possam estar conosco, aprendendo, comentando e engrandecendo esse momento especial, ok? Então, vou chamar aqui Mari para entrar conosco. Oi, Carol! Tudo bem? Ah, tudo bem, boa noite. Como é Boa que você noite. está? Tudo bem, a gente está aqui em São Paulo, no meio de uma quarentena, Um pouco mais restrita essa semana, mas assim, por aqui está tudo bem. E vocês, estão se cuidando aí? Está tudo bem com todo mundo? Mari, aqui também estamos em confinamento, Aqui no Ceará está tendo muitos casos, Estamos tendo muitos casos. Eu sou da área da saúde, então eu estou trabalhando, Sim. mas assim estou muito confiante, Acredito que isso vem por um propósito e também sinto, que se tudo correr bem, deve vir em breve aí a vacina. Mari, eu estava me lembrando aqui quando nós nos conhecemos, Ah, legal. né? Nós nos conhecemos em Gramado, no ano de Engraçado. 2016, Sim, Se eu não me engano, foi o 8º Congresso Brasileiro de Enneagrama. sim, é verdade, é verdade. Aquele congresso foi legal, em Gramado, Era uma época que eu era presidente da Associação Brasileira de Eneagrama e a gente fez esse congresso em Gramado, trouxe a Ginger, o Mário Sicora, a Maria José Munita, que é do Chile, Vários amigos, A Cláudia Campos, que é da Argentina, para trazer conteúdo para as pessoas. Então, foi bem bacana aquele congresso mesmo, Foi. Todos são uma boa experiência, vale a pena, se associar à Associação Brasileira, porque até hoje em dia a gente criou um comitê, então a gente também está validando os professores dentro dos critérios que a gente entende que são mais importantes para os professores seguirem. Então, vale a pena se associar lá, a gente tem critérios bem importantes que vão sendo seguidos, sim. Mas é um prazer estar nessa live com você.
feliz de estar falando, né, desse projeto que é o Quatro Caminhos, para as pessoas conhecerem, entenderem como é que a gente trabalha com eneagrama. E assim, é sempre bom, né, falar com as pessoas, né? Levar esse tema que a gente ama de paixão, né, Carol? Perfeito. Foi muito, muito importante nessa esse congresso, e eu lembro que foi citado que tinham 6 países representados, Isso, foi né? mesmo. Então, a minha sensação que tem, né, onde tem pessoas, a gente vê o enneagrama, Uhum, né? Onde tem pessoas, estando com pessoas, uhum, independente da nacionalidade, da cultura, né, uhum. ver a universalidade desse mapa. A É. gente consegue ver o quanto o enneagrama ele é. Abrange, né, comportamento humano, né? A gente está falando de uma ferramenta que desperta a consciência, entende? Não uma ferramenta que tem como objetivo tipificar ou estereotipar as pessoas. Não se sintam assim, tipificados com o Eneagrama, ao contrário. O Eneagrama é um despertar para você se ver, se entender, perceber suas características, comportamentos e, principalmente, escolher o que você quer mudar. Não tem um conceito de certo ou errado. Tem um conceito de você está feliz sendo o que você é? Se você não está feliz, se você não se sente adequado algumas vezes, busque se conhecer, busque se entender, busque entender quais são essas características que às vezes te atrapalham no dia a dia. E essa ferramenta Por que o Eneagrama é, ao mesmo tempo, uma ferramenta que parece simples e é muito complexa? Porque ele vai mostrando para você nuances do seu comportamento. Né? Não é tão simples assim. Não é porque você... Não é, por exemplo, não é porque eu sou 8, né? A Carol é 3, né? Não é porque o 8 se preocupa em ter poder, domínio, justiça, que assim, é só isso. Eu não sou só isso. Não é porque a Carol se preocupa em se adequar, se adaptar, ou ter uma boa imagem, que ela é só isso. Então, acho que esse é o grande aprendizado, né? Por isso que a gente, na verdade, não sei se você quer conduzir, Carol, mas por isso que a gente criou um programa chamado Quatro Caminhos. Porque a ideia, Perfeito. assim, eu comecei em 2003, né, trabalhando com Eneagrama, e aprendi, né, essa coisa de tipificação de tipos, né? Que hoje, depois, né? Exato, justiça não se faz por um só, é isso mesmo. Depois de um tempo, e estudando principalmente, né, na tradição narrativa, né, que é a escola que eu me certifiquei, da Helen Palmer e do David Daniels, é que eu entendi que, assim, não, as pessoas não podem ser classificadas por descritores centrais. Descritores são comportamentos centrais. Né? Então, sim, justiça, poder, domínio é um descritor central do 8, mas ele não é só isso. Ele não tem só essa motivação na vida. Aliás, essa não é uma motivação. Então, é isso que foi fazendo com que a gente entendesse que só começar a ensinar as pessoas, já tipificando elas criavam uma certa resistência, o que é normal no ser humano. Né? E do jeito que eu aprendi, às vezes, não... Assim, tudo tem evolução na vida, né, Carol? Então, a gente aprendia de um jeito que depois a gente percebeu que precisava evoluir, precisava mudar, né? Não era só usar as tipificações. Um é perfeccionista, o 2 é o doador, o 3 é desempenhador. Então, assim, ok, são isso, mas não são só isso. Né? Então, a gente tem a questão, Perfeito. tem a personalidade, tem a essência das pessoas. Por várias questões, inclusive por sobrevivência, né? As pessoas aprenderam a se adaptar e se proteger. E aí se adequaram e criaram uma personalidade. E essa personalidade é muito bem aceita, né?
é muito importante, a personalidade é o que fez a gente chegar até aqui. Só que aí a gente vai descobrindo que eu não sou só isso, eu sou mais do que isso. Né? Qual a evolução maior da vida? Alguém perguntou. A evolução maior da vida é você olhar para você como você é. Essa é a tua maior evolução. Né? Você não tem que ser nada, ou isso, ou aquilo, ou não tem um tipo melhor que o outro, nada dessas coisas. A sua evolução é onde você pode chegar. Aliás, Gurdjieff, ele dizia, existem níveis de homens conforme os níveis de desenvolvimento. Então, é onde você pode chegar, essa é a sua evolução. Não existe, essa é a evolução maior. Sei lá, poderíamos até classificar, chegar no estado de iluminação, como Budas. Não sei se a gente vai chegar nisso, não sei se todos nós conseguimos. Ele conseguiu, bacana para ele. Entende? Então, é assim, eu acho que o Eneagrama, ele faz isso com você, ele vai mostrando que você pode ir se desenvolvendo. Né? Então, a gente começa entendendo como a gente é, a nossa personalidade, depois a gente vai entendendo que a gente tem habilidades, são muito bacanas, aí a gente vai entendendo que a gente pode usar um pouco, que a gente não é só esse tipo, que a gente pode usar as habilidades dos vizinhos, que a gente chama de asas, aí a gente vai entendendo que a gente tem movimentos de crescimento, que a gente chama de flechas, aí entrou lá toda a teoria do David Daniels, há uma década atrás já, dizendo que a gente tem, todos nós temos os 3 centros de inteligência, então estava faltando um centro mental aí para o tipo 4 e para o tipo 2, e estava faltando um centro emocional para o tipo 4 e para o tipo 7, para o tipo 7 e para o tipo 5, então a gente chamou isso de triângulos harmônicos, então que tudo isso está no meu livro e a Carolzinha está mostrando aí com maestria aí esse diagrama maravilhoso. Então é isso, a gente isso tudo associado a um entendimento que a gente tem uma essência, que no momento que a gente vem para esse mundo, a gente perde o contato com a nossa essência, porque temos que nos adaptar, não dá para sair para o mundo com a nossa essência, a gente tem que criar essa persona, essa personalidade, para lidar com a vida e com as pessoas. Nesse momento é que a gente começa a se fixar aquilo que a gente chama de ego, né? Personalidade tem um ego, esse meu eu sou assim, sou assado, e a gente começa a se firmar nisso. E aí a gente meio que perde a conexão com a nossa essência. E aí, lá para um determinado momento da vida, ou algo acontece, a gente de Gurdjieff chama isso de pontos de choque, ou algo acontece na vida, ou, enfim, a gente tem um amadurecimento psíquico, espiritual, que seja, a gente percebe que a gente não é só isso. E é aí que a gente começa a buscar, entender, encontrar essa essência, é quase uma necessidade, sabe? Em algum momento da vida. E quem não faz, acaba tendo alguns problemas, assim. Eu sempre falo, as depressões, as doenças físicas, vêm por conta disso. Porque está faltando você se conectar com uma realidade maior, com algo maior que está dentro de você, que tem a ver com a sua missão, com a sua evolução na vida. Você não veio para cá, cresceu, teve uma família, estudou, escolheu uma profissão, fez a sua família, comprou casa, carro, casa na praia, sei lá, e vai morrer. Não pode ser só isso a vida. Né? A gente tem uma missão, a gente tem um porquê, tem uma história, tem algo a construir, tem algo a deixar, um legado a deixar, um chamado. Né? Mari, perfeito, né? O Eneagrama, eu gosto muito da definição que Domingos fala, né? Ele fala que é um mapa psicoespiritual da personalidade humana. Então, o presente do Eneagrama, que ele nos traz um mapa profundo de onde nós estamos, mas principalmente de onde nós viemos e para onde nós devemos ir. Então, por esse caminho, ele também é um mapa de expansão de consciência. Para a gente também iniciar, eu queria dar boas-vindas, né? Tem muita gente boa conosco aqui nessa live, né? Nós temos a Angelina Marcelo,
temos o Andrade Neto, temos a Lurdinha de BH, temos a Marlene aqui de Fortaleza, temos a Séfora que está aqui conosco, né? Temos a Amandinha da Bahia, temos também, deixa eu ver, temos a Flávia, a Dricolasso, Flávia está em... Oi? A Marcinha, Márcia Rubi. Márcia Rúbia, Carlos Eduardo, Bruno Bernardi, Patrícia Couto. Então, temos pessoas aqui de vários estados brasileiros. Sejam todos bem-vindos. E essa live, né, além de ter um tema especial, uma convidada especial, Mari decidiu nos presentear, né, ao final da live, né, para as pessoas que ficarem conosco até o fim e puderem participar, tanto tirando suas dúvidas, como fazendo seus comentários. Nós iremos fazer um sorteio de 2 livros, né, que é o livro que é inclusive o tema, né, que é o livro de sua autoria. Então, as pessoas que permanecerem aqui conosco vão ter a oportunidade também, né, de estarem participando desse sorteio, né? Mari, eu tenho aqui uma pessoa que fez uma colocação, né? Deixa eu ver. Ele perguntou, se eu não me engano, foi o Rodrigo. Deixa eu só voltar. Deixa eu... E quanto os fatores externos chegam, né? Chegam a negar ou atrapalhar a sua evolução, né? Sem que você, apesar de tudo, queira só bem, né? O que fazer? O que é que você acha? O que é que a gente pode falar sobre isso, né? Quando existem fatores adversos, dificultar o processo de individuação ou expansão de consciência. Sempre vão existir fatores externos que nos atrapalham, né? A vida, as necessidades, as demandas, as necessidades externas quase sempre atrapalham esse processo. Na verdade, assim, é uma escolha às vezes, sabe? Assim, na verdade, é verdade, Carol, o vídeo está travando, a nossa live está travando, alguém falou, e é verdade. Eu não sei por quê. Aqui parece que a internet está bem. Não sei, a tua imagem está um pouco embaçada. Distorcida? Certo. Pode ser que seja por aí. Mas é isso, gente. Sempre vão ter fatores, é escolha, é foco. A gente costuma, eu como psicóloga, costumo dizer que não existe crescimento sem sofrimento, né? Então, assim, crescer tem o sofrimento, tem uma, sabe, não é fácil, tem o seu sacrifício. Né? E os fatores externos nos atraem, os estímulos, a gente sempre tem mais coisas importantes para fazer, né? Então é isso. Eu queria, eu vou falando um pouco dessa jornada, né? Do Perfeito. Quadrinhos, para as pessoas entenderem, já que é o tema, né? Então, assim, voltando a falar de não tipificar as pessoas, né? E tudo na vida tem uma jornada, e a minha jornada foi isso, foi aprender que a gente, ao tipificar as pessoas, a gente criava uma certa resistência, né? E aí eu comecei como eu tenho uma veia científica, para mim é importante, eu faço um trabalho psicoespiritual, mas eu tenho uma veia científica. Não está muito melhor, tá, Carol? Alguém falou se você está perto de alguma coisa, alguém colocou a sua imagem fica um pouco embaçada, é isso que aparece. Ainda continua assim? Continua. Certo. Eu acho que é por conta, se tiver algum roteador por perto, assim, ajuda. É por causa disso. Alguém falou ventilador. A Vlad, oi Vlad, tudo bem? Ela falou tem um ventilador, alguma coisa assim. Mas voltando, então a gente começou essa minha veia científica, estudando bastante, assim, porque eu estou em São Paulo, a gente leva o Eneagrama para as empresas e precisa cientificar, né? Porque senão
cria-se algumas resistências, tipo, isso é um trabalho místico, espiritual, né? Hoje as empresas estão mais abertas para isso, mas ainda assim, né? Cria-se assim um rótulo, né? Às vezes pejorativo. Então, por conta disso, né, e por ter essa veia científica, fui estudar muito a neurociência. E através da neurociência, e já era falado pelos professores, né, principalmente os mais antigos, eles falavam dos centros de inteligência. Então, Gurdjieff já falava, Gurdjieff já ensinava Eneagrama dessa forma. Ele não ensinava esse Eneagrama das personalidades que a gente ensina, né, nos cursos e tudo mais, para as pessoas poderem se identificar. Mas ele já falava que a gente tem, para ter equilíbrio na vida, que a busca na vida, inclusive alguém falou de evolução, é ter equilíbrio. O que é equilíbrio para você? Né? Você está bem fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Então, ele dizia o seguinte, que as pessoas tinham que estar em atividade, desde estar fazendo coisas, desde estar fazendo exercícios físicos, ele até falava muito isso, as pessoas precisam fazer exercícios físicos, elas precisam tonificar o seu corpo, a musculatura e tudo mais. Ele falava, vocês precisam fazer isso, vocês precisam ter uma mente menos barulhenta, né? Uma mente mais tranquila. Então, vocês colocam muita informação na sua cabeça, vocês pensam demais, vocês fazem planos demais, isso tudo deixa a mente de vocês barulhenta. Então, um dos conselhos do Gurdjieff era que você tivesse uma mente limpa. E, para isso, ele sugeria a meditação. Que você meditasse, que você tentasse se equilibrar e limpasse a sua mente. E com isso você teria mais presença. E o terceiro ponto que ele colocava, que tem a ver com o centro emocional, é que toda vez que você se relacionasse com alguém, que você falasse com essa pessoa com o coração, com a verdade do seu coração, né? Que assim você conseguir atingir ela. Você vai falar com uma criança, fale com o coração. Você vai falar com o seu amigo sobre alguma questão que te incomoda, fale com o coração. Você vai falar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu parceiro, fale com o coração. Eram esses os conselhos do Gurdjieff. E ele dizia, que aí tem a ver com o triângulo, né? Centro mental, emocional e físico. Ele dizia, e aí você coloca tudo isso que você desenvolveu em você a serviço de um bem maior. Não é para você, é para você também contribuir para o mundo, para você levar também uma mensagem para o mundo. Então, esses eram os ensinamentos do Gurdjieff, com os 3 centros. Só que ele não falava de personalidades nem dos 3 centros. Ele falava desses 3 caminhos que levavam ao 4º caminho. E aí, por isso que o trabalho dele era o 4º caminho. Então, assim, quando eu fui estudando tudo isso, né, sempre estudei Eneagrama há muitos anos, desde 2003, como eu coloquei, e estudando, fazendo as minhas certificações e tal, que aconteceu? Eu percebi que eu gostaria de ensinar as pessoas através dos centros de inteligência. Né? E é assim que eu comecei a trabalhar. Eu não ensinava mais a tipologia. Né? Então, o 4 caminhos para a evolução com o Eneagrama, ele é baseado nesse processo, nessa jornada, de ensinar as pessoas dessa maneira. Primeiro porque as pessoas são diferentes, né? Elas têm uma história pessoal, elas têm uma história ancestral, né? A gente aprende muita coisa com o nosso meio, né? Com a sociedade, com a cultura que você está inserido. Não é simples assim, eu não posso simplesmente tipificar as pessoas. Eu preciso entender de onde elas vêm, de onde elas surgem, qual o meio que elas estão inseridas. Às vezes esses comportamentos diferem conforme o meio, né? E as pessoas pensam, centro mental, sentem, centro emocional, e agem de forma diferente, centro físico.
Tá? Então, tudo isso, e não exatamente nessa ordem, né? Então, tudo isso nos levou a criar uma fórmula de aprendizado com o Enneagrama, né? Onde a gente trabalha com um conceito mais emocional de conhece-te a ti mesmo, para depois conhecer os outros. Princípio pré-socrático. Primeiro você olha para você. Aí você olhando para você, se conhecendo, aí você vai conhecer as outras pessoas. Né? Isso é um princípio, por exemplo, do psicólogo. Eu não posso trabalhar com ninguém se eu não tiver um profundo autoconhecimento. Porque senão, sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou projetar nas pessoas as minhas questões mal resolvidas. Entende? Então, eu como pessoa, preciso me trabalhar para depois ajudar alguém. E esse é um princípio também com o Enneagrama. Primeiro você se conhece, primeiro você se entende todas as suas nuances, para depois você ajudar o outro. Então, esse é um trabalho que a gente faz com o centro emocional. A gente dá muita informação, por exemplo, 4 caminhos, é um treinamento que a gente dá 4 apostilas que dá quase 400 páginas. É muito material. Material de estudo, material para você... não é um material copiado, é um material construído, né? Para você entender que as pessoas são complexas e completas também. Então, não é tão simples sair por aí tipificando. A gente tem essa ideia. Todo mundo sai de um treinamento de Enneagrama e fica, ai, minha mãe é assim, meu pai é assim, minha avó é assim, meu filho é assim. Né? Você não sabe, você nem se conhece direito, quanto mais os outros. Né? Então, a ideia é, primeiro, você se conhecer, ter informação de qualidade também, que eu acho muito importante, sabe? Assim, eu vejo as pessoas criarem assim, muitos conceitos e a gente tem que respeitar fontes, né? A gente tem que respeitar um Naranjo, um Ichaço, que foram lá pesquisar as questões das personalidades empiricamente, porque ciência se faz, principalmente ciência como psicologia, se faz empiricamente. Então, é anos de observação, anos de estudo, não é simples assim. Não é você pegar um conceito e encaixar a pessoa naquele conceito. Ao contrário, é conhecer essa pessoa, entender como ela é, para aí ela se descobrir, ela que se descobre. Não deixe ninguém falar para você que tipo você é. É você que tem que se descobrir. É você que sabe quem é você. E se não sabe, precisa aprender a saber, né? Porque é isso que vai te derrubar na vida, né? E Mari, só terminar esse conceito. E o pois terceiro não. ponto que a gente usa é a questão de tudo que você faz no mundo, entre o centro físico, né? A responsabilidade é sua. O que acontece com você é sua responsabilidade. Ah, o outro fez isso comigo. Tudo bem, às vezes a gente até é vítima, mas de alguma forma a gente teve uma sinalização, de alguma forma, algo nos mostrou que talvez a gente tivesse ido por um caminho errado. E a gente escolheu aqui. Então, a responsabilidade pela nossa ação no mundo é nossa. Então, é isso que o Enneagrama, é essa fórmula que a gente ensina, né? Mas pode falar, Carol. Nós temos 2 perguntas, né, da Patrícia Couto. A primeira pergunta que ela fez é como nós podemos elevar o nosso nível de consciência. E a segunda pergunta que ela fez é se a ancestralidade influencia em nosso comportamento ou na ordem dos nossos instintos. Sim, boas perguntas, inclusive. Né? Então, assim, sim, a gente... me interessou muito essa pergunta da ancestralidade. Sim, eu vejo muito isso. Isso é um estudo que a gente faz. Por exemplo, eu trabalho com constelação, né? Então, eu sou formada em constelação familiar já há alguns anos também. Então, é uma prática, uma técnica do meu trabalho. Então, o que eu percebo, por exemplo, quando você... na verdade, assim, isso é a teoria do Peter O'Hara, mas que eu uso no meu treinamento, que
quando você é autopreservação dominante, você teve uma questão com a mãe, né? Energia com a mãe. Por acaso, a energia não estava totalmente canalizada para você. E você interpretou dessa maneira, que a gente costuma dizer que a interpretação é da criança, né? Não necessariamente a mãe teve aquela intenção. Se você é social dominante, a questão com o pai. E se você é 1 a 1, a questão é triangular. Triangulação. É cume, né, dessa relação. É como se você viesse para salvar a relação, para ser foco, né? Ou ser protegido demais, ou ser cobrado demais, ou ser arrimo da família e tal. E no social é o pai que é o mais ausente e tal. Então, assim, se você pensar muito assim, sobre essa questão dos instintos, já tem a ver com a ancestralidade, já que tem a ver com a nossa formação familiar. Então, já tem a ver. E aí, se a gente vai estudar o pai, a mãe, as suas famílias, os seus avós, seus bisavós, você vai ver todo um histórico. Às vezes você vê a mãe era autopreservação, a avó era autopreservação, a bisavó era autopreservação, entende? Porque todas elas, de certa forma, elas estavam entre parentes ausentes, né? Com a energia canalizada para outras coisas e não para a criança. E aí isso vai passando. Eu não aprendi, também não dou o que eu não tive, e aí vai passando. Então, sim, tem a ver com a ancestralidade. E a outra Urânio também, ele fala nos cursos desses que tem a ver com a descendência de povos, né? Ele fala que, por exemplo, os preservação dominante, eles foram povos que sofreram muitas mortes, né? Que sofreram fomes, né? Que perderam a moradia. Os isso sexuais eram povos que sofreram muito, né, abusos, né, tanto físicos, né, sexuais como morais, e os sociais foram perseguições, né, povos que foram perseguidos. Então, né, ele pontua também com a questão dos povos, da descendência. ele E fala da Domingos cultura. também fala Ele fala da cultura. Eu, particularmente, cultura. como psicóloga junguiana, a gente trabalha com um conceito chamado complexos. Então, todos nós temos complexos, paterno, materno. Complexos são nós de energia que não são resolvidos e que estão ligados aos arquétipos. Então, a gente tem um inconsciente pessoal e um inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é tudo que a humanidade viveu. Alguns chamam de grande memória. A gente já vem para esse mundo com esse padrão, com essas imagens primordiais. Basta ver a relação de uma mãe e de um filho. Ninguém fez curso para se relacionar e eles se encaixam perfeitamente. Isso é arquetípico. A dimensão biológica, social e tudo mais é arquetípico, ou seja, existe desde que a humanidade existe. A humanidade passou por guerras, passou por abusos, o feminino sempre foi colocado em segundo plano. A gente teve históricos e históricos de muita agressividade. A humanidade até ela evoluir, e ainda a gente sabe que alguns nossos povos ou culturas ainda não evoluíram, ainda estão se matando, né? Então, assim, para mim, não está ligado aos instintos. É polêmico isso. Por acaso, pode ser que esteja ligado às culturas, mas arquetipicamente todos nós temos esses problemas. Isso é mais da nossa ligação ancestral, e aí eu concordo com a amiga, a Patrícia, com a pergunta dela, mais da ligação ancestral, é mais daquela experiência, porque é instinto, é a minha experiência direta. Não exatamente eu vou pegar na cultura. Culturalmente, eu realmente passei por tudo isso. Não é por isso, né? Se a gente pensar arquetipicamente, tudo isso está dentro da gente, tudo que a humanidade viveu. Não é por isso que eu desenvolvi um instinto. É mais um, né? Assim, é essa coisa mais polêmica. Ah, pode ser. Pode ser. Não, eu não trabalho com uma coisa que é polêmica, eu trabalho com aquilo que é empiricamente comprovado. Universal. Falei que a minha veia é científica. Então, se eu vou falar alguma coisa, porque eu tenho certeza do que eu estou falando. É porque é comprovado isso. Então, assim, o instinto ele vem da relação direta com os pais. O que aconteceu é que a sua mãe também teve uma mãe
que foi ausente. Então, também ela tinha um problema de autopreservação e também não soube dar para você aquilo que você precisou. Entende? E a gente pode chegar lá nas macacas, nos macacos. Mas não necessariamente isso é uma regra, tá? A regra é o instinto direto, tá? Com o ancestral direto. Aí, respondendo a primeira pergunta da Patrícia, é isso. Patrícia, todos os nossos complexos afetam a evolução dessa nossa mudança. Às vezes, eu até me conheço como uma pessoa que quer ter domínio, poder nas situações, mas assim, eu me conheço bem, mas eu tenho um complexo de autoridade, né? Que foi herdado pela minha ancestral ou que tem a ver com o histórico, sei lá, aí entra cultural ou outra coisa que eu já trouxe comigo, que a gente chama de memórias inconscientes, padrões repetitivos. Isso é ciência também, tá, gente? Então, isso atrapalha, às vezes, eu mudar o meu tipo 8, que está lá, aprisionado, aquele comportamento que eu trago lá, não sei da onde, de uma memória inconsciente que pode ser pessoal ou coletiva. Entendeu? Então, assim, a gente, como psicólogo, a gente vai estudar um pouco mais essas questões, né, que atrapalham, assim, o desenvolvimento das pessoas, que atrapalham elas serem diferentes, se construírem de uma forma diferente. Às vezes a gente está trabalhando com uma pessoa, ela já se conhece, ela já sabe que aquele comportamento não é adequado para ela, ela sofre com aquilo, mas não consegue mudar. Por que vocês acham? Entendeu? Então, Perfeito. é uma questão a ser colocada. Então, o primeiro caminho é isso, gente, é autoconhecimento. Quanto você se conhece, usa o melhor de você para o outro também, para contribuir para o mundo, né? Como você se percebe? É uma pergunta. Como você se percebe? E como as outras pessoas te percebem? Né? Sabe aqueles feedbacks que a gente recebe? Né? Pô, você é assim, assado, tal. E a gente fala, não, a pessoa está implicando comigo. Não, né? Se a gente ouvir, é isso. Assim, tudo bem, eu me vejo de um jeito, mas os outros me percebem de outro. E essa percepção do outro, às vezes, é muito importante para mim. Né? Para eu me ver, para eu me conhecer, para eu me entender. Se eu crio resistência, eu falo, não, ele que é chato, vê defeito em tudo. Né? Eu não cresço, eu não evoluo. Eu tenho que aprender a ouvir as pessoas. Tá, tudo bem, tem gente chata, eu sei. Mas a grande maioria só quer te ajudar, só quer te mostrar, né? E principalmente quando é parceiro, pai, mãe, sabe? Esse povo aí são sábios também, sabe? Acredite. E aí, Mari, tem a outra pergunta da Patrícia foi a respeito da evolução do nível de consciência. Ah, verdade. Então, exatamente isso. Acho que eu tinha esquecido de complementar. O nível de consciência das pessoas, ele aumenta, como dizia Gurdjieff, né, que vai aumentando o nível de desenvolvimento conforme elas vão trabalhando. Então, você tem que se trabalhar, não tem jeito. Não basta só se conhecer, aí você precisa se desenvolver, que é isso que a gente faz no segundo caminho. Então, tá, eu já sei que eu uso mais aquele centro de inteligência, eu já sei que eu sou do instinto X, que é a autopreservação social 1 a 1. Eu não uso a palavra sexual, tá, gente? Por quê? Porque a gente está em São Paulo, né? A gente chega nas empresas e fala, eu sou heterossexual, pronto. Né? Já cria aquele bafafá. Então, assim, a gente usa a expressão 1 a 1, tá? Porque o sexual é a energia que a gente coloca nessa conexão. Eu lembro foi Mário Sicora, né? Ele trouxe aquela nova denominação, ele chamou o transmissor, o navegador e o autoconservação. Isso, é porque ele trabalha muito com empresas e nos Estados Unidos, então aí piorou, né? Aí o pessoal, então, né?
Foi um, assim, que termos que são esses, né? Mas no Brasil a gente não tem muito problema. A gente pode usar a autopreservação, porque a gente está se preservando mesmo. O social, porque é um instinto, né? A gente nasce numa família, vive em comunidade e é realmente um instinto de sobrevivência. A gente se defende como nação, né? Então é um instinto. E um a um é o que a gente mudou. A gente não usa a palavra sexual, a gente usa um a um. Tá? Que e explica isso. É uma conexão que uma pessoa tem, né, que tem a mais com uma ou outra pessoa, duas, três no máximo, mais intimista. Né? Então, mas no segundo caminho, a gente já passou pelo... No primeiro, a gente olha o centro de inteligência, então trabalha com dinâmicas, a gente não usa tipificação no primeiro caminho, a gente usa uma forma diferente de se trabalhar, é totalmente dinâmico. Primeiro as pessoas vão brincar com aquilo, né? A gente cria várias dinâmicas, as dos instintos também, para as pessoas entenderem o que são instintos. Né? A gente cria dinâmicas como criar uma festa, sabe? Coisas assim. No segundo caminho é que a gente trabalha com esse... Tá, então eu já sei que eu tenho alguma coisa de diferente do outro. Como que eu sou diferente do outro? Aí sim a gente traz as características de cada tipo. Como? Usando a tradição narrativa, o trabalho de painéis. Painéis a Helen Palmer dizia que a melhor forma de você conhecer as pessoas é você ouvindo-as, é você perguntando para elas como elas são. Né? Inclusive, eles ensinavam o Enneagrama dessa forma, eles juntavam várias pessoas de cada tipo e eles faziam essas pessoas falarem sobre elas, como elas eram na vida delas, no trabalho, nos relacionamentos. Então, essa é uma prática, né, do IPTP, né? Essa não é prática de ninguém, é da Helen Palmer e do David Daniels, de trabalhar com os painéis. Então, a gente convida as pessoas daquele tipo, né, cada tipo, e entrevista elas. E os outros tipos vão aprendendo. Então, a gente trabalha com os especialistas. Quem são? As pessoas do próprio tipo. Entendeu? Então, a gente... Perfeito. Aí o professor fala pouco. O professor é mero participante. Entende? Ele é coadjuvante. Os protagonistas são as pessoas dos tipos. E é muito legal porque aí a gente aprende, as pessoas perguntam, tal. Não tem nenhum estereótipo, né? Porque você, do seu tipo, você não vai se estereotipar. Né? Você vai, ao contrário, você vai falar, olha, eu me vejo assim, mas é chato às vezes, né? Eu entendi que eu, sei lá, às vezes eu sou agressiva, por exemplo, eu sendo 8. Né? Então, as pessoas vão se colocando e vão se colocando de uma forma bem bacana, sabe? Assim, aprendendo, né? Aprendendo a se respeitar e respeitar o outro, ouvir o outro, sabe? Uma coisa que a gente aprende muito nesse trabalho do Quatro Caminhos, que eu falo desde o primeiro, é assim, você tem que ter tolerância para ouvir as pessoas. Enquanto que a gente não tem tolerância? Quantas pessoas ficam falando e a gente, tá, fala aí, e aí, já chegou no final? Qual o objetivo disso? Não é? Todos nós fazemos isso. Faz um exame de consciência aí. Né? Quantas vezes até seu filho está falando com você e você fala, tá, já sei, vai contar a mesma historinha, blá, 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 né? E aí você não ouve. Ou seu parceiro, já sei, já vem reclamar de novo. Entende? A gente tem pouca tolerância para ouvir. E quando a gente não ouve as pessoas, a gente interpreta. Acha que ouviu aquilo. Acha que elas são aquilo. Então, é uma lição que a gente também trabalha no Quatro Caminhos, que é a tolerância. Eu ouvir o outro, eu aprender com o outro tem a me ensinar. Eu tenho que para ensinar para vocês? Tenho, mas eu tenho muito que aprender para vocês, com vocês. Entende? Cada pergunta, cada participação, interação de vocês, eu também estou aprendendo, eu também estou revendo. Né? A pergunta da Patrícia fez eu falar de uma questão que é muito importante para mim, o quanto que a gente tem que ter um discernimento maior sobre o ser humano. Né? Não é fácil lidar com o ser humano, não é fácil conhecer ele, né? Não dá só para tipificar, né?
No terceiro caminho, a gente começa a trabalhar as habilidades. E para mim, eu vou até ter uma live na quinta-feira sobre asas. Então, as asas, como eu aprendi na tradição narrativa, elas equilibram as características do nosso tipo. As asas são habilidades que a gente pega nos tipos vizinhos, tá? Então, é o 8, meu tipo vizinho é 1, é o 7 e o 9. Então, isso me equilibra, né? Quando eu vou para o 9, me torno mais mediadora. Quando eu vou para o 7, eu consigo sair daquela coisa obstinada e consigo pensar em projetos, sabe? Então, é usar essas habilidades. E por que a gente trabalha isso? E vivencialmente, tá? A gente trabalha os mapas da psique, que mostra a diferença da essência e da personalidade, e depois a gente vai para as vivências. Por que a gente trabalha asas? Porque, gente, quando a gente vai trabalhar as asas, a gente percebe que você não está usando as habilidades da asa dos seus vizinhos. Por exemplo, a Carol é 3. Às vezes ela não pode não estar usando a asa 4, está usando mais a asa 2, ou vice-versa, porque às vezes ela tem uma relação com alguém desse perfil. E uma relação que não está bacana, uma relação meio truncada. E aí, quando a gente vai ver isso, a gente vai buscar, às vezes, um pai, uma mãe, um irmão, pessoas que, de alguma forma, interagiam com você, ou às vezes um relacionamento, tá? E essa pessoa, de certa forma, deixou uma relação sombria, a gente chama de sombra. Não tá legal. Então, não usa essa habilidade. Se eu 3, né? Se a Carol 3 olhar para o 4 e falar, o 4 é muito sensível, tá? Não, isso vai me atrapalhar, tem que fazer, desempenhar. Eu não uso muito essa asa. Mas o 4 não é só sensível. O 4, ele tem algo a mais, né? Ele busca um sentido. Olha quanto ajudaria um 3, né? Colocar essa mão aqui na 4 e falar assim, deixa eu buscar um sentido para tudo que eu estou fazendo. Desempenhando. Entende? Então, assim, usar as suas asas é usar algo importante para o teu equilíbrio. Porque às vezes passa desapercebido isso no Eneagrama, sabe? Eu não vejo as pessoas trabalharem vivencialmente as asas. Eu vejo as pessoas terem uma... asa, Aliás, tem uns termos assim, tem uma mais desenvolvida, mais reprimida. Não, gente, não tem nada disso. Tem uma coisa que você usa mais. Por quê? Porque, como eu concordo com o Hans Hudson, com a Helen Palmer e com a maioria dos professores, meus amigos, tem uma que predomina, sim, é verdade. Mas por que predomina? Por que você só está usando uma asa e não está usando a outra? Que te daria esse equilíbrio. Imagina você só ter uma asa. Você é capenga, entende? Então, isso te dá equilíbrio, né? Então, a Adriana concorda. Pouco se fala das asas, é um trabalho que eu faço profundamente com vivência, não é? É no diagrama que a gente trabalha as asas já. Já se vendo naquela energia, já entrando em contato com alguma coisa mal resolvida, né? É que esse trabalho como psicóloga, né, que me permite isso, né? Porque eu uso outras ferramentas, outro conhecimento para trabalhar isso. E o quarto caminho, eu uso a abordagem da Sandra Maitre, porque para mim faz todo sentido. Assim, que é a abordagem de um livro, não sei se vocês conhecem a Sandra Maitre, ela tem um livro chamado A Dimensão Espiritual do Eneagrama. Para mim é o melhor livro que fala de espiritualidade, assim, a nível assim, porque ela é psicóloga, então a nível psicoespiritual, então na minha visão, né, mais científica, enfim. Então ela vai dizer que quando a gente é criança, que quando está se formando a nossa personalidade, então assim, a flecha em direção, né? Então, sei lá, tem aqui um diagrama aqui, ó. A flecha é em direção, então, por exemplo, do 8 está indo em direção para o 5, tá? E a contra-flecha é do 2 para o 8. Então, assim, o 3, tá vendo? O 3, que é a Carolzinha, em direção para o 9.
contra a flecha 6, tá? Então, só para vocês verem aqui, para complementar. Então, o que acontece? A Sandra Maitri vai dizer que quando a gente é criança e está formando a nossa personalidade, a gente está ainda próximo da nossa essência. Mas o mundo começa a fazer a gente reagir. A gente tem reações emocionais. Então, o pai diz, não, não pode, a gente reage. Não, eu quero, tal. Ou seja, normal. Né? A gente precisa ser alguém na vida e precisa reagir, tem a nossa personalidade e tal. Toda criança faz isso, a gente também fez. Então, ela vai dizer que a reação está na flecha em direção. Então, por exemplo, né? O que acontece? Vou brincar aqui com a Carol. A Carol, na flecha, né? Como 3, né? Aqui, ela está respondendo de 1. Ela ia para o 9. Né? Então, o que acontecia? Como ela reagia quando ela fracassava, não tinha um bom desempenho, alguma coisa assim? Vai para o 9. Vai para o 9 e fica ali, se sentindo mal, menos importante. Parece que não vai ter valor, porque não foi o primeiro lugar. Essas coisas todas. É uma reação. Estou falando da parte negativa, a sombra negativa. Lógico que tem a sombra positiva também. Né? E a contraflecha da Carol é o 6. Então, quando criança, né, a criança está mais perto, ela chama de criança anímica, está mais perto da alma. Então, essa criança, ela consegue ainda parar, pensar, analisar, planejar, sabe? Ela consegue fazer o que depois ela não consegue como 3, que ela vai fazendo insanamente, né? Não a Carol, que é desenvolvida, evoluída, obviamente, mas assim, né? Na contraflecha, ela conseguiria usar melhor esses recursos. Então, a gente também trabalha vivencialmente. Na infância, entende situações... primeiro, trabalha algum problema, alguma questão que a gente precisa trabalhar, mudar. Aí vai na infância, vê quando se fixou essa questão da reação e quando se fixou a questão de eu perder a conexão com a minha essência, com essa criança anímica, e me tornei só esse ego. Então, é isso que a gente trabalha nessa jornada. E aí, obviamente, quando eu tenho um paradigma, eu consigo mudar, porque eu conheço o meu paradigma. Sem isso... Eu acho interessante, Mari, que eu já passo terapia há algum tempo, né? Eu fazia uma outra abordagem, mas eu comecei a fazer uma capacitação em psicologia analítica, me senti tocada, né, pela psicologia junguiana. E decidi, então, fazer terapia com o professor. Certo. E eu percebi a profundidade da terapia junguiana. E aí, então, eu percebi que o Enneagrama, ele tem muita coisa em comum com a psicologia analítica, ou não sei se, né, que dizem que o Enneagrama foi desvelado. Isso. Então, eu vejo muitas coisas. Eu estou até lendo um livro agora, né, da Von Franz, Psicoterapia, que fala muito da abordagem. Marie-Louise Von Franz, discípula direta de Jung, é muito boa, muito bom livro. E muita conexão tem, né? Como tem conexão também, às vezes, dos tipos psicológicos com Jung, do processo de individuação com o caminho que o Enneagrama propõe, sim, né? Sim. Quantas coisas em comum existem nesses dois. Inclusive, num congresso em Aracaju, eu falei exatamente dos tipos psicológicos e do Enneagrama. Eu lembro. Dos tipos do Enneagrama. Então, assim, para mim é uma coisa que eu uso muito. Então, assim, a gente trabalha com consultoria nas empresas. Então, a gente leva o QATI, que é os tipos psicológicos do Jung, junto com o Enneagrama. Porque, às vezes, uma pessoa, por exemplo, para vocês entenderem, os tipos psicológicos do Jung fala de 4 funções egóicas. O ego. O ego é o centro da consciência, está dentro da personalidade. Então, o Enneagrama vai falar da personalidade. Os tipos psicológicos vão falar de 4 funções do ego. Então, que é o centro da consciência, o centro da personalidade. Tá? Então, a gente consegue o quê? A personalidade, sei lá, a Carol,
é 3. Então, é uma pessoa que desempenha, que faz acontecer, está sempre buscando uma boa performance na personalidade, ok? Aí, o que a gente vai ver no Quati? As 4 funções. Ah, mas a Carol, ela é assim, mas a função de ego mais usada é pensamento. Ah, então a Carol não é só fazedora, ela consegue ter essa habilidade de parar, pensar, analisar antes de fazer. Entende? Então, por exemplo, numa seleção, num trabalho de inserção de uma pessoa numa equipe, a gente observa as 2 coisas. O ego, como ele funciona, e a personalidade. Entendeu? Então, essas são outras ferramentas que a gente usa, né? Mas, sem dúvida, Jung, assim, quando ele vai falar de processo de individuação, eu manter a minha individualidade dentro do coletivo, ele está justamente falando disso, né? De eu ser quem eu sou, mas, obviamente, saber lidar com o coletivo, que são pessoas diferentes de mim. É o que a Enneagrama nos ensina. Mari, nós só temos agora 4 minutos, o tempo literalmente voou. Falei demais, né, gente? Desculpa. Não, é porque o tema, de fato, ele é muito interessante, né? As pessoas estão interagindo. O que é que eu vou sugerir, né? Eu vou sugerir que a gente possa fazer o sorteio para, se porventura a live cair, a gente não deixar de prestigiar quem nos ouviu, né? E eu vou deixar também aqui um convite para que a gente possa, em outro momento, debater mais um pouco sobre esse tema. A gente teve uma live dos tipos psicológicos, né, com o Enneagrama, que foi com Evaldo Costa, que é presidente do Instituto Labirinto Junguiano do Ceará, né? E foi bem interessante, né? Mas eu também tenho outra sugestão, né? A gente pode encerrar essa live e reabrir uma outra para fazer um fechamento com um pouco mais de tranquilidade. Pode ser? Aí a gente salva as 2. Eu tenho mais uns 15 minutos, tal, dá para ser. Então, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou sugerir a todos que estão aqui conosco, nós temos 21 pessoas online, a gente vai fechar essa live para não perder a gravação, vamos deixar disponível para quem quiser depois, né, ouvir novamente, anotando as informações, e nós vamos fazer uma segunda para a gente fazer um fechamento com mais tranquilidade e realizar o sorteio do livro. Então, quem quiser participar, a gente vai fechar essa live e vai abrir uma outra em seguida, ok? Então, vamos fechar agora, né? Mas voltem para a segunda live, ok? Então, Mari, vou fechar aqui, tá certo? Beleza. Olá, boa noite. Estamos apenas, né, fazendo um fechamento da 6ª live da Maratona de Naipes Enealuz, tendo como participação especial a convidada Marilena Bigoto, né? Então, as pessoas que estavam conosco na live anterior estão ingressando nessa live, né? Vou adicionar aqui Mari conosco. E a gente vai fazer o fechamento e em seguida os livros, né, com as pessoas que estarão conosco até o fechamento, ok? Voltamos! Voltamos, gente bacana. Então, meu nome, sorteio meu nome. O pessoal está querendo ser sorteado aí. Né? Estão muita gente querendo. A gente está sempre sorteando os livros. Esse ano eu separei uns livros para a gente sortear nas lives, né? Já que não vai ter o congresso e tal, então é uma forma da gente, né, mandar... Mari, dia 30 agora é o Dia Internacional do Enneagrama, né? Dia 30 do 5. Isso mesmo. É sempre no último sábado de maio. E aí a gente provavelmente vai fazer alguma coisa e tal. Mas a Patrícia perguntou, Mari, onde vai ser a sua live de asas? Vai ser da ESETS? ESETS, o Insta do ESETS. Gente, ela está aqui comigo compartilhando, é só você clicar aqui em cima e já segue Mari para participar. Olha, quem está conosco aqui é o Evaldo Costa, né, que é o presidente do Instituto Labirinto Junguiano, é o meu terapeuta, Mari. Que É legal. uma pessoa que eu tenho muito carinho,
né? E ele esteve conosco aí na live sobre tipologia junguiana e o enneagrama. E a Ai, gente percebeu muitas. Então, Mari, o tempo voou, né? Um tema super interessante, assim como o livro. Eu acho o seu livro muito didático, né? Ele tem muitos quadros, muitas tabelas. Ele é um livro de uma leitura muito gostosa, né? Com profundidade, como você bem pontua, mas ao mesmo tempo com clareza, né? É muito fácil, até mesmo para uma pessoa que está começando os estudos, é, ler e compreender muito é, bem como funciona todas as dinâmicas da personalidade, da essência. Mari, você falou dos 4 caminhos da evolução com o Enneagrama para a gente, né? Quais são as palavras que você tem a dizer dentro desse contexto, né, aí de confinamento, de quarentena, desse tempo de incertezas, né? Que considerações você poderia fazer dentro desse caminho de evolução, né, que o Enneagrama propõe, desse caminho de autoconhecimento, né? Também você falou essa questão da tolerância que as pessoas precisam exercer agora, principalmente porque estão mais com a família, né? A gente vê muitas pessoas ansiosas. sim. Esse final de semana meu irmão ficou hospitalizado, a gente dormiu no hospital. Hum, Nossa, é um clima muito denso, né? As pessoas gritando, né? As pessoas estão muito inseguras, né? Estão com muito tá. medo diante de tudo isso. Então, quais são as palavras, Mari, com você como terapeuta, como psicóloga, como, né, trabalha com organizações também, pode dizer às pessoas que estão aqui conosco? Uhum. Eu queria até usar o Eneagrama, porque eu acho que ele também nos ensina isso, né? Primeiro, essa questão das 3 figuras geométricas que representam o diagrama do Eneagrama, né? Que é o círculo, o triângulo e a hexade, né? Então, assim, o círculo, o que que isso tem a ver, né, com esse momento? Que aprendizado que a gente pode ter, né, nesse momento? Então, esse círculo, né, representando aí todos os tipos, mas também representando que somos todos um. Então, todos nós temos sensações, sentimentos, emoções, todos nós temos expectativas. De certa forma, nessa hora somos todos iguais. Né? Não importa se você é mais rico, menos rico, se você mora num lugar social, sei lá, nível poder aquisitivo X ou Y ou abaixo. Por quê? Porque nessa hora a gente está preservando algo mais básico, que é a vida. Né? Então a gente tem que olhar para a vida e valorizar a vida. Né? Independente, todo mundo se preocupa com a subsistência, com a economia. Eu entendo isso, é verdade, é uma preocupação. Mas esse é o momento da gente olhar a vida e se ajudar, se entender, se ajudar, sabe? Ter um coração mais aberto, sabe? Para ajudar as pessoas, né? A gente vê muitas campanhas de ajudar uns aos outros, fazer máscara, entregar máscaras nos hospitais, assim, isso mesmo, gente, a gente tem que se ajudar. É um momento onde somos todos um. E todos nós estamos, assim, independente da sua cultura, raça, nível social, todos nós podemos pegar essa doença e morrer. Então, assim, somos todos um. Essa é a ideia do Eneagrama do Círculo. O triângulo, ele vai ensinar que, assim, a gente... a vida tem a lei de 3, né? Que é muito importante para a gente entender. Então, tem sempre uma ação, uma reação e tem que ter uma mediação. Então, a gente vive... Quem sabe a gente não estava num desequilíbrio? Desequilíbrio de recursos, de consumo, né? O portal, o 3, né? O triângulo, ele é um portal de equilíbrio. Né? Tem uma tese, uma antitese, tem que ter uma síntese. No senso, bom senso, consenso. E numa visão religiosa, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou o caminho do meio do budismo. Então, assim, vocês entendem? Equilíbrio. A gente precisava de equilíbrio. A gente estava desequilibrado mesmo. De precisar todo mundo parar e respeitar algo mais importante, que é a vida.
E será que isso não veio para nos ensinar isso? Para a gente ter esse equilíbrio? E a Exad, para mim, é um movimento muito interessante. Ele vai dizer para você o seguinte, que a vida tem uma continuidade, essa Exad, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. A vida tem uma continuidade descontínua. Você fez todo um planejamento, está tudo certinho, você programou o seu ano inteiro. Aliás, os planners que as pessoas compraram para 2020 não serviu para nada. Então, Estou assim, em branco. fez tudo certinho, vem um vendaval, tira tudo fora do lugar. Vem um imprevisto, uma demanda, uma doença. Né? Então, vem uma doença, tirou a gente totalmente da nossa previsão, do nosso planejamento. A gente não pode sair de casa, não pode trabalhar normalmente, não pode estar com as pessoas normalmente. Pode visitar as mães no Dia das Mães. Quando você pensou que você não podia visitar sua mãe no Dia das Mães? Entende? Então, assim, imprevistos são previsíveis. É isso que o Eneagrama nos ensina, que a Exad nos ensina. Então, é um momento, eu diria assim, ou você vai se lamentar por tudo isso, se vitimizar, ou você vai crescer, evoluir, aprender. Isso tem a nos ensinar. Alguma coisa isso tem para nos ensinar. Entende? Então, era essa a minha mensagem. Só aprenda com a vida, confia na vida e aprenda com a Perfeito. Mari, antes do sorteio, eu quero te agradecer, né? Obrigada a Desde você. que eu a conheci a primeira vez, né? Na época como presidente da IEA Brasil, né? A forma que você me acolheu, né? Bem como nesses encontros anuais que existem, né? Tanto os congressos como os encontros de associados, né? O quanto eu te admiro como profissional, né? Obrigada. O quanto é muito bonito ver também a integração da sua família, né? Tanto da Bianca, né? Todos juntos ali nas sedes. As sedes é uma família, Sem né? dúvida. Então, assim, dizer o quanto eu te admiro, o quanto, né, o seu trabalho é um trabalho louvável e que deve ser modelado, né, para quem quiser, né, ingressar aí na área de desenvolvimento humano, para quem quiser trabalhar com Enneagrama, né? Eu acho assim que você é uma pessoa a ser modelada, uma profissional de referência. Então, gratidão pelo convite, gratidão pelas claras explicações. Eu acho que todos nós fomos presenteados aqui com todas as informações que vocês nos trouxe. E eu queria também te dizer, né, após o sorteio, que você pudesse deixar os seus contatos, né, para quem quiser conhecer mais sobre, né, o treinamento, né, os 4 caminhos com a evolução, com o Enneagrama, né, para poder conhecer um pouco mais também da live, né, enfim, né, poder adquirir o livro também, para quem não for sorteado, quiser adquirir o livro, né, vai ficar o contato também disponível para isso. Bom, Eu vou gente, então, para... deixar meu contato aqui, mas é muito simples, é só entrar no nosso site, lá tem as informações, ou lá tem um teste, tá? A gente deixa um teste disponível, um percentual de 70% de acerto, empiricamente comprovado. Podem entrar, mandar mensagem, enfim, mas eu vou deixar também o site para vocês poderem entrar e lá tem telefones, WhatsApp, essas coisas para vocês falarem. Fora isso, eu estou no Facebook, como Mercedes, ou como Marilena Borges, tá? Que é meu primeiro nome do meu pai. Tá? Então, vocês podem entrar também, me seguir. Eu sempre tenho lives, é de quinta-feira, minha live de asas, mas a gente vai passar toda segunda agora. Toda segunda-feira vai ter live. Vai ter uma continuação de asas, depois flechas, movimentos de crescimento, e eu vou voltar a falar da criança anímica, que é um tema que interessa para os pais, para os professores, né? Então, outra coisa, tem uma página chamada Eneagrama Educacional, que é minha também. Tá? Então, lá também Ótimo, tem excelente. os tipos dos professores, tipo dos alunos. Nossa, legal. Tem Muito bom. muitas informações que também são interessantes.
tá? E assim, entre em contato, se tiver alguma dúvida, manda e-mail, manda WhatsApp, pergunta, Messenger. Enfim, eu sempre dou atenção, né? A Carol sabe, né? Sim, Sempre sim. que eu posso, eu dou atenção. Às vezes eu estou trabalhando muito, mas ainda assim, em algum momento eu te respondo. Tá bom, gente? Muito obrigada. Perfeito. Então, vamos também, né, vamos também liberar nas redes sociais a programação das lives da próxima semana, né? Mas sem mais delongas, né? Mari, então a gente vai fazer o seguinte: eu vou utilizar aqui a sequência, né, dos espectadores que estão online nesse momento, pela numeração, e eu vou te pedir para escolher dois números de 0 a 26. Era 26. Tá, vou escolher número 6 e 21. Número 6, psicóloga Carla Mendonça, né? E o número Uma 21. colega. 26, Lauro Borges, ponto 37. É Ah, uma eu coincidência. Você conhece? conheço. Lauro é nosso parceiro. Tem o nosso sobrenome, então, se duvidar, tem um grau de parentesco também. Lauro é nosso Bom, gente, então os dois parceiro aqui. sorteados devem procurar, né, Marilena, para poder receber os seus livros, tá? Então a Isso, gente está aqui. Isso, né? isso. Pode mandar aí, eu deixei o telefone, pode mandar um recadinho e aí a gente vai mandar pelo correio, tá? O livro, tá bom? Manda Gente, o endereço e CEP, nome, endereço e CEP, que a gente... Ah, o ótimo. Lauro já tem meu livro, que ele Eu ganhou em já outro... ganhei. Quer ele falar ganhou outro número, então? isso, número 12. Então, Mari, de 1 a 24. A 1 a 24, número 12. Angelina Marcelo. A Angelina conhece a Angelina? Marcelo. Então, Angelina, entre em contato com o número que está aqui nos comentários, né? Mas também está disponível na página da ESETS, tá? Pode mandar Bom, na gente, a página. live vai na página. Gente, a live vai ficar disponível, tá? Mas a gente, assim como todas as demais, vamos deixar o vídeo disponível no YouTube. Eu acho que essa live, né, é uma live que tem muito conteúdo, então vale a pena ser ouvida, né? Como a gente sempre fala, com caderno e caneta na mão, anotando as informações, né? Bom, Mari, então te agradecer mais uma vez a contribuição, né? Imagina, prazer. A gente espero revê-la, né? Aí talvez a IEA faça alguma coisa no Dia Nacional do Combinado, Eneagrama, dia Carol. 30. Ah, e Carlinha, que ganhou o livro, é Guiana também, viu? Psicóloga em Guiana, olha só. É de Legal. Ilhéus, na Bahia. Então, te desejar um Gente, abraço, te obrigada, agradecer Carol. e dizer que a Obrigada. gente. Ótimo. E aí, até breve, então, né? Que isso tudo possa se normalizar e a gente voltar aí aos nossos encontros, né? De eventos, né? De Deus quiser. Enneagrama. Então, Obrigada, gente. gratidão, boa noite, Boa noite, viu? Beijo para todos. Obrigada beijo, por até mais. estar aqui. Tchau, Carol. Tchau, tchau.